Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a eutanásia. É certo fazer isso? Antes de começar, faremos duas coisas. Primeiro, pause o vídeo agora, curta o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal. Um, dois, três, já, pause. Já? Muito obrigado. Agora vou fazer uma oração para começar. E antes disso, não esqueçam de compartilhar quando acabar o vídeo. E quem quiser é, comentar algo lá nos comentários, fique à vontade. Pai nosso do céu, santificado seja o teu nome, e agora o teu reino seja feito à vontade aqui na terra quanto no céu. Senhor Deus amado, que o Senhor possa estar conosco, que o Espírito Santo me tome para falar através de minha boca a essas pessoas. Que eu seja somente um instrumento, que tanto eles quanto eu mesmo possamos aprender, absorver e pôr em prática tudo o que vocês vão nos ensinar. Que a Trindade esteja nos ensinando os três maiores professores do mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, é costume em alguns países a prática da eutanásia. Aqui no Brasil só é permitido em animais, né? Em animais é permitido, agora em seres humanos não. Né? Em países como Canadá, Suíça, e alguns outros aí é permitido. É certo isso perante a Bíblia? Deus aprova esse tipo de coisa para que nós é, possamos querer que tenhamos isso no nosso país ou não? Tá? Será que é certo ou não é certo? Esses dias eu vi uma reportagem ontem, né? Eu vi uma reportagem na Globo, no site da Globo, falando de uma mulher, que ela era filósofa, escrevia tudo mais, e que ela sofreu um AVC, e por conta disso ela perdeu todos os movimentos, coordenação, tudo, não podia mais escrever, não podia mais fazer praticamente nada, e ela quis a eutanásia. E aí ela foi para a Suíça, onde lá fizeram nela a eutanásia. Uma moça que sofre de uma doença, que eles falam que é a pior dor do mundo, essa doença que ela está. Ela por várias vezes já pensou nisso, né? Já teve outras pessoas que saíram do Brasil e foram para a Suíça fazer a eutanásia. Mas é correto? Vamos ver. Deus aprova que a gente mate alguém na Bíblia? Não. Ele deixou isso claro nos 10 mandamentos, né? Um dos mandamentos é justamente não matarás. Deus aprovou que Caim tenha matado Abel? Não. Deus aprovou que Davi mandou matar Urias, o Eteu? Não. Deus não aprova, mas pelo contrário, ele proíbe de matar alguém, né? Ele proíbe. Deus, ele aprovou o suicídio de Saul? Não. A gente vê lá em Reis, ele não aprovou o suicídio de Saul. Então, irmãos, Deus não aprova. Aí, que é uma outra evidência se ele aprova a eutanásia ou não. Na história do rei Nabucodonosor, lá na Babilônia. Naquela época, houve. Deus destruiu a Babilônia, depois de ter usado a Babilônia para punir Israel. Por quê? Se ele usou a Babilônia, por que ele puniu? Porque Deus aceitou que Nabucodonosor roubasse as coisas de Israel, o povo, levasse cativos, matasse o rei, mas ele não aprovou que Nabucodonosor destruísse o templo de Salomão, né, quando foi destruído. Por terem destruído o templo, Deus destruiu a Babilônia. Então, se Deus não aprova a destruição do templo, você acha que ele aceitaria alguém que fosse lá e destruísse o templo, implodisse, colocasse dinamite? Não, não era certo.
Então por que que é certo destruir o nosso corpo, que hoje em dia é o templo do Espírito Santo? Hum? Hoje nós não temos mais o templo de Salomão, nem nenhum templo lá em Jerusalém, nem nenhum templo. O templo de hoje é o templo do nosso corpo, é onde vive o Espírito Santo, porque tem que estar sempre purificado, né? Por isso também que não devemos comer as carnes imundas, beber bebidas alcoólicas, coisas que deixam nosso corpo impuro, para poder receber o Espírito Santo. Compreende? Então, dar uma injeção para matar uma pessoa, mesmo que ela seja em sofrimento aliviando a dor, não é certo. Por exemplo, Deus aliviou o sofrimento de Davi quando ele estava sofrendo naquela cruz? Não, naquela cruz não, desculpa. Com aquela doença dele de não aguentar segurar a cabelo do corpo? Não. Ele não o curou, ele não aliviou, nem o matou. Deixou ele sofrer até que chegasse o momento da sua morte. Compreende? Então, queridos irmãos, Deus não aliviou o sofrimento de Davi. Jesus aliviou o sofrimento do ladrão que estava na cruz, por exemplo, ele perdoou o ladrão, não se arrependeu, e ele garantiu que o ladrão estaria salvo na vida eterna. Aí eu pergunto a vocês, ele matou o ladrão naquela hora porque ele se arrependeu? Aliviou o sofrimento dele? Não. Ele deixou ele sofrendo na cruz até morrer. Tá? Muitas vezes o sofrimento, não, sempre o sofrimento que nós temos é consequência das nossas atitudes. Então, nós temos que pagar pelos nossos erros. E sofrimentos são pagas pelos erros. Outras vezes, sofrimento é utilizado para dar testemunho. Que nem uma mulher que estava com câncer terminal, os médicos já tinham desenganado, porque ela tinha meses de vida. Chamaram as duas filhas dela lá, pequenas, uma de 9 anos, de 11, coisa assim, para ela se despedir. E ela está viva aí até hoje. O câncer dela continua lá, só que ele estacionou. Ele não está indo nem para frente, nem para trás, ele nem regride, nem aumenta. Ela tá aí até hoje, pelo menos até a última vez que eu ouvi falar dela no programa lá, que ela deu entrevista, ela tava viva, comendo normal, os médicos falaram, como você tá comendo ainda? A tua estômago tá totalmente tomada pelo tumor. Ela não era pra estar comendo, tá comendo, tá tudo aí. Então ninguém sabe se Deus quer usar aquela pessoa pra alguma coisa. Que nem, por exemplo, a irmã aqui da igreja, ela teve à beira da morte com um problema de saúde que ela desenvolveu, uma doença rara, que atrofia o esôfago dela. O esôfago dela, nosso esôfago ele abre e fecha. O dela fechou e não abre mais. Entendeu? Mas Deus deixou que ela morresse? Não. Mas ela poderia ter tomado eutanásia, que ela não podia mais comer, ela pesou acho que 30 quilos, 29 quilos? Podia. Mas ela tomou eutanásia? Não, ela fez o quê? Ela foi para a igreja. Ela orou a Deus, e Deus fez o quê? Deus abriu o esôfago dela, ela come, de vez em quando ela não consegue, mas toda vez na igreja ela se alimenta bem, ainda comendo bem nos outros dias, né, já está em casa. Os médicos nem acreditam que ela está comendo, né? Ela precisa ser operada, trocar o esôfago, colocar um tubo no lugar do esôfago dela, porque o esôfago dela não funciona mais. Mas ela está esperando isso no público para fazer a cirurgia. Eles iam fazer o ano passado, mas tiveram um contratempo lá, não deu para fazer, né? Então ela está esperando para fazer essa cirurgia. E ela está aí, sofrendo, mas ela está servindo de testemunho. Todo mundo está vendo a garra dela e ela como testemunho de superação. A minha tia mesmo, ela vive lá em Minas, ela vai fazer 93 anos no mês que vem, dia 27. Ela tem inúmeras doenças, vive sozinha, às vezes ela não consegue nem andar direito, fraca. A coluna dela tá tão torta que tá pressionando os rins, o coração dela tá fraco. E ela tá lá, vive sozinha, faz as coisinhas dela. O que ela não pode fazer, ela chama às vezes uma vez por semana uma diarista pra ir lá e fazer o serviço pra ela. E ela tá lá. Ela vai tomar eutanásia, ela tem dores terríveis também. Não. Pergunta pra ela se ela quer tomar eutanásia. Não quer. Ela, pra mim, é um exemplo de testemunho também. Compreende, queridos irmãos? Mas vamos entender que existem 4 tipos de eutanásia. Nós temos a eutanásia é, indireta.
passiva, a direta passiva, né? E temos também a eutanásia natural, né? Nós temos 4 tipos. Nós temos primeiro, qual a eutanásia que nós temos? Eu não vou lembrar os nomes agora, mas eu vou explicar cada um para vocês. Nós temos aquela eutanásia que a pessoa vai, e os médicos pegam e fazem alguma coisa para ela morrer. Não tem jeito, né? O caso dela é irreversível. E aí os médicos fazem alguma coisa para ela morrer, né? Pra adiantar a morte dela, né? Nós temos aquela eutanásia que a pessoa é, tá num estado de sofrimento muito grande e ela vai, toma a injeção lá, toma algum comprimido, alguma coisa que ela morre. Nós temos aquela também, aonde é dado um tratamento paliativo, né? E somente, né, que desliga e aquela que desliga as máquinas, né? A pessoa tá lá, não tem mais jeito, só desliga a máquina para que a pessoa se vá, né? Então, se você a pessoa tá no estado final ali, não tem jeito, e você pedir para desligar as máquinas para que a pessoa se vá porque não tem jeito, deixa aí, né? Pare de dar medicações, dá tratamento paliativo para que a pessoa não sofra. Isso aí é certo, não é errado. Você entendeu? Tem aquela que agora a pessoa pegar é, o médico adiantar o processo da pessoa, a pessoa tá num coma, alguma coisa, e o médico, sabendo que a pessoa não tem mais jeito, tá com câncer, coisa, o médico pegar e aplicar um remédio, a pessoa morrer, não, isso tá errado, né? Ou se a pessoa tomar um remédio, tomar uma injeção para morrer, isso também tá errado, né? Nós não podemos deixar que a morte venha, a morte tem que vir naturalmente, você entendeu? Você vê os caras aí com câncer terminal, os médicos matam eles? Não. Eles ficam sofrendo até que o corpo pare, entendeu? Meu tio, por exemplo, ele 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 teve AVC, né, estava com diabetes, hipertensão, teve AVC, e depois da AVC ele descobriu que estava com câncer no pâncreas, um câncer que não tinha cura. Os médicos falaram para a família, não faça tratamento para ele voltar a ter sensibilidade, para ele voltar a andar coisa, porque aí ele vai ter dor. E mais, nós não vamos tratá-lo também para que ele não fique aí mais sofrendo, não tem cura. É melhor deixar que ele se vá naturalmente. Então, só fizeram um tratamento paliativo lá e ele foi indo até morrer, porque não tinha jeito. Então, isso é normal. Agora, você tomar um remédio para morrer, ou o médico fazer algo por um remédio, alguma coisa para que você morra, não. Desligar os aparelhos é uma coisa normal, tudo bem, desliga os aparelhos e deixa que a pessoa se vá. Se não tem volta, né? Só que para Deus, queridos irmãos, tem volta. Se for da vontade de Deus que operar um milagre ali para a pessoa servir de testemunha, de coisa, ele vai fazer. Então, não cabe a nós decidirmos. Somente quem tem o direito de decidir quem morre ou quem vive é Deus, não nós. Se nós estamos sofrendo algo, é porque nós provocamos aquilo. Agora temos que aguentar firmes consequências. É nossa penitência. O cara, quando mata, quando rouba, ele não vai para cadeia, não tem que ficar preso lá pagando pelos crimes. Então quer dizer que eu posso dar um jeito lá, pago um dinheiro lá para a polícia,
um suborno e a polícia libera ele da cadeia? É assim? Não, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, não é isso? É certo fazer isso? Não é. Então vamos supor, o cara pegou, matou teu filho, aí teu irmão, um parente seu, um amigo, melhor amigo, vamos supor. Você ia querer ver ele pagando na cadeia pelo crime, não? Sim, aí ele foi preso, foi condenado. Aí veio lá um parça dele lá, um conhecido, pegou, foi lá e pagou uma grana preta para a polícia pegou, e aí foi feito um novo julgamento, e o júri lá estava todo comprado, e pegaram e liberaram ele. Você vai achar justo isso? Não. Ele não tinha que pagar pelo crime que ele cometeu? Tinha. Pois, pois todo o sofrimento que a gente tem em nossa vida é para pagar os nossos erros. Então não é justo que nós saímos impune dos nossos erros. Por mais que a gente se arrependa deles, por mais que a gente se arrependa de ter feito, Deus nos perdoou pelos nossos erros? Sim, mas as consequências dele nós temos que pagar. É igual o ladrão na cruz. Por mais que Jesus tenha o perdoado e garantiu que ele estaria na vida eterna, ele teve que morrer naquela cruz para pagar pelo erro, os erros que ele cometeu na vida dele. Aquelas foram as consequências do erro do ladrão. Ele morreu lá naquela cruz, teve as pernas quebradas e morreu. Entendeu? Então, queridos irmãos, essa é a consequência dos erros da pessoa. Portanto, nós não podemos abreviar a vida de ninguém, ninguém tem o direito disso. Eu sou contra e dou graças a Deus no meu país de não aceitarem isso. E eu jamais, jamais levaria um bichinho meu para tomar uma eutanásia. Eu deixaria que ele morresse naturalmente. Eu sei que ele pode estar sofrendo, mas eu não teria coragem. Entendeu? Eu penso aqui na minha cachorra, que ela ficou 3 dias sofrendo ali, sem conseguir mais ir no banheiro, né? Ela não conseguia mais evacuar, só fazia xixi, né? E o intestino dela estava totalmente travado. E infelizmente, naquele dia ela se foi. Aquele domingo, né? Foi o domingo mais triste da minha vida. Realmente, domingo para mim é um dia feliz, mas naquele dia não foi. Infelizmente. Foi não. Foi um dia muito triste para mim. Então, mas eu não podia dar eutanásia nela. Né? Eu tinha esperança que ela ia ficar boa, né? Mas mesmo que eu não tivesse, mas falasse que não tinha jeito. Eu ia fazer o quê? Eu ia dar eutanásia na minha bichinha? Eu não ia conseguir, quer dizer. Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir porque você ama o bichinho. Como é que você vai levar o bichinho para morrer? Se eu não queria nem que a minha cachorra morresse, eu fiz de tudo para salvá-la. Só de pensar antes dela morrer, antes dela adoecer, inclusive, eu pensava né, em algum momento assim, na minha cabeça, que hora a Alessia vai falecer, eu tenho que me preparar para isso, eu já começava a chorar. Até hoje eu penso nela ter morrido, eu choro. Isso já faz 4 meses, já. Vai fazer 4 meses no dia 20. Eu acho que eu queria que a bichinha morresse? Não, de jeito nenhum. Tô com minha outra cachorra aqui do carro, aquele pequeno tá aqui comigo do meu lado, aqui eu tô gravando áudio. Você acha que eu ia querer dar eutanásia nessa, mas falar, tá com uma doença terminal, não tem jeito. Não, deixa que ela se vá. A minha mãe fez isso com a cachorra dela. Na época eu era pequenininho, Natasha. Ela deu rolê no útero, não tinha volta, ia sofrer muito, mas falou, mas primeiro acabou dando eutanásia. Mas eu não daria eutanásia nos meus cachorros hoje em dia. Eu não daria. Me desculpa, mas eu prefiro deixar que eles morram diretamente. Eu não sou Deus para decidir quem morre e quem vive. Quem decide é Deus. Quando você vê a história de Jó, que é um homem que sofreu mais do que Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu a casa, ele perdeu a riqueza, ele perdeu os servos, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde. Tinha dores terríveis de lepra, lá de muito coisa no corpo, ficava pelado, só coberto de cinza. A mulher dele rejeitando, falando para ele rejeitar Deus, os falsos amigos também. E ele foi se manter fiel a Deus. Ele se matou? Não. Ele aguentou firme e foi beneficiado por Deus. Se Jó, que sofreu o que sofreu, não se matou, ele poderia ter feito isso. Quem dera nós podemos fazer isso. E na história de Jó, você vê que Deus fala para Satanás: pode fazer tudo com Jó, pode tirar sua saúde, mas não o mate. Quem é que tem o direito de matar? É Satanás?
ou é Deus? É Deus. O único que pode matar alguém é Deus. O único que pode decidir sobre quem morre e quem vive é Deus, não nós. Nós não podemos tomar o lugar de Deus, não podemos assumir algo que é de incumbência de Deus. Portanto, a eutanásia não é uma coisa que deve ser praticada, tá? Se você liberar a pessoa estando nesse terminal, você pegar e desligar os aparelhos, deixar que a pessoa se vá, ou parar de medicar, tá tudo certo. Tá certo? Agora, você, o médico pegar e dar um remédio para a pessoa morrer contra a vontade da pessoa, da família lá, aí a pessoa morre da pessoa porque a pessoa estava terminal, não tinha mais jeito. Ou a própria pessoa fazer a eutanásia dela, isso não é certo. Você vê que tanto é uma coisa forte a eutanásia, que lá na Suíça, por exemplo, não é a, os médicos que praticam a eutanásia, a própria pessoa se mata. Eles dão a seringa ou o comprimido, né? Tem lugares que é seringa, tem outros que é comprimido. Então, geralmente nos lugares faz a mesma coisa. Onde a seringa, eles pegam a seringa e dão na mão da pessoa, a pessoa se injeta, né? Eles preparam tudo, colocam lá o cateter na veia da pessoa, né? E põe lá já a seringa no coiso e dá a mão na mão da pessoa para a pessoa apertar e a pessoa tomar o líquido para morrer. A mesma coisa acontece com quem toma comprimido. A pessoa engole o comprimido, cai num sono profundo e não acorda mais. A coração para e a pessoa morre, né? Então, meus irmãos, quem somos nós para decidir sobre a vida de um ser humano? Quem? Quem somos nós? Então você vê que nem os médicos querem fazer isso. Eles deixam que a própria pessoa faça. Entendeu? A pessoa está se matando. Se é assim, então é certo a pessoa se suicidar, qualquer coisa? Não, não é certo. Se não é certo o suicídio, também não é certo o suicídio por eutanásia. Eutanásia. Ah, mas a pessoa está se suicidando porque dá um sofrimento muito grande. Não importa. O Arlindo Cruz está aí. Aquele cantor tá em estado vegetativo em cima de uma cama. A mulher dele tá com outro homem dentro da casa dele lá. Ela com outro, ela continua cuidando dele, mas morando com outro homem na casa dele. E ele tá lá, vivo, vegetando, mas vivo. Ele já não podia ter feito eutanásia há muito tempo? Podia, mas não fez. Tá esperando a hora dele morrer. Ele vai ter que morrer quando o corpo dele parar. Entendeu, queridos irmãos? Então é assim. Então, queridos irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido que a eutanásia não é aprovada por Deus. Somente quem tem o direito de tirar a vida de uma pessoa é Deus. É Ele quem escolhe qual é a nossa hora. Se Ele não permite, nada pode acontecer. Eu já vi gente que tomou venenos, coisa para se matar, e não conseguia morrer, né? Não conseguia por quê? Porque Deus não deixava morrer. E por que Deus não deixava morrer? Porque somente Deus tem o direito de tirar a vida de alguém, não nós. Tá certo? Então é isso, querido. Vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que nós possamos compreender que somente o Senhor é digno de dizer a hora que cada um de nós temos que morrer. Que nós não temos direito de tirar a vida de nenhum semelhante, nem muito menos a nossa própria vida. Somente o Senhor tem o direito de achar o momento certo. Que nós não temos o direito de abreviar qualquer sofrimento que tenha sido causado por nossos erros, pelas nossas más escolhas. Que nós possamos sofrer, tivermos que sofrer, e assumir todas as consequências, e que possamos juntos, depois, né, de sofrer, de partir na hora certa, estarmos juntos na vida eterna. Tá certo? E possamos lá sim ser felizes sem dor, sem sofrimento nenhum. Essa vida não foi feita só para felicidade, foi feita para a gente sofrer agora, né? Depois do pecado, claro. Mas nós estamos aqui dispostos a seguir a sua vontade, querido Senhor. Que tanto eu quanto as pessoas que estão me ouvindo, como as que estão inscritas no canal que não estão me ouvindo, possam todos pôr em prática esses pensamentos.
e se posicionar contra a eutanásia, que é uma coisa muito ruim, muito errada, que ninguém pode tirar a vida de ninguém. Nós sabemos que se desligar os equipamentos ou deixar de medicar um paciente que não tem mais jeito, é certo. Agora, o médico dar algo para uma pessoa morrer, ou a pessoa praticar uma eutanásia conscientemente, né, e se matar conscientemente, isso é errado. Não é certo. Todo mundo sabe disso. Né? Muitas doutrinas, inclusive, Senhor, falam que a pessoa que suicidar não tem salvação, não tem salvação, que é o sofrimento eterno. Então, será que a eutanásia também não seria isso, sofrimento eterno, Senhor? Então, ninguém tem o direito, nós sabemos disso, Pai. Esteja sempre conosco, Senhor, agora e sempre. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Então, fica essa reflexão. Se muitas igrejas falam que a pessoa morre, se suicida, que não tem salvação, aquela alma que a pessoa vai sofrer eternamente pelo seu, será que a eutanásia também a pessoa não vai sofrer eternamente, ao invés de ir para a vida eterna? Esse sofrimento daqui é passageiro, mas o sofrimento da morte eterna depois é eterno, é longo e eterno. Não é eterno para sempre, mas é eterno porque ele é muito longo e depois disso a pessoa tem a morte eterna. Eu prefiro sofrer agora, para depois ter a vida eterna. Eu prefiro pagar pelos meus crimes agora, para depois ter a vida eterna. Eu não quero perder isso por causa de um sofrimento agora. Pode ser a dor que eu tiver, pode ser a doença que eu tiver. Eu vou morrer a hora que o meu Deus quiser. E assim devemos ser. Tá bom, queridos irmãos? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Tenham um bom fim de dia a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais.